Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje vamos dar continuidade, viajando com Paulo agora na sua terceira viagem. Vamos começar mostrando aqui um mapa desta viagem, uma viagem maior. Essa viagem durou cerca de 4 anos. Paulo visitou várias cidades onde ele já tinha passado, as igrejas que ele tinha plantado. E nós vamos ver alguns detalhes de algumas dessas cidades que são importantes para a nossa vida como igreja de Cristo. Pé na estrada, então, pela terceira vez, agora com Paulo, né? Chegamos no capítulo 18 de Atos, onde afirma que Paulo, quando ele chegou em Cesareia, vindo da sua segunda viagem, ele subiu até a igreja de Jerusalém, saudou os irmãos ali e desceu para Antioquia, que era a base de onde ele saiu de todas as suas 3 viagens. Paulo, então, depois de passar um tempo em Antioquia, e alguns acreditam que foi um tempo muito curto, Paulo, então, resolve voltar para as cidades onde ele já tinha passado nessas suas 2 viagens, e ali ele parte para a região da Galácia e da Frígia, visitando as cidades ali, fortalecendo os discípulos. Havia um interesse de Paulo muito grande de fortalecer a fé de todos aqueles que tinham ouvido a palavra de Deus através da sua pregação. Então, na Galácia e na Frígia, conforme Atos 18, 23, ele novamente parte de Antioquia, visita essas igrejas estabelecidas, confirmando todos os discípulos. E durante esse período em que Paulo está viajando aí na Galácia e na Frígia, chega lá em Éfeso, que Paulo tinha passado na segunda viagem. Paulo tinha passado rapidamente lá em Éfeso. E chega lá em Éfeso um jovem chamado Apolo. Esse jovem vinha da cidade de Alexandria, uma cidade importante ali do norte da África, que foi considerado um jovem muito eloquente, tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras e anunciava, falando sobre Jesus. E Áquila e Priscila, quando ouviu o que ele estava falando na sinagoga, percebeu que faltava algo na pregação dele. Convidou ele para ir à casa deles e ali anunciou, pregou, ensinou de forma mais ampla a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo, porque Apolo só tinha sido batizado no batismo de João Batista, ele só conhecia esse batismo. Então, ali ele conheceu a respeito do batismo de Jesus, do Espírito Santo, a respeito do que tinha acontecido no Pentecoste. E então, a partir dali, a pregação dele passa a ser uma pregação mais completa. E ele então continua ali, convencendo de forma muito contundente aos judeus através das Escrituras, e ele resolve ir para a Caia. E então é estimulado por Áquila e Priscila, que mandam cartas para que os irmãos lá da região da Caia recebam Apolo. E Apolo então vai para Corinto. E nesse período em que Apolo está em Corinto, Paulo então chega a Éfeso. E lá em Éfeso ele encontra 12 discípulos. Esses discípulos, Paulo começa a questionar: vocês são batizados em nome de quem? Ah, nós só conhecemos o batismo de João Batista. Ou seja, eles disseram que nem nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo, então, começa a explicar a mesma coisa que Áquila e Priscila fez com Apolo. Paulo, então, começa agora a fazer com esses discípulos. E eles, então, entendem aquela palavra e recebem um novo batismo, agora batizados em nome de Jesus. E a partir daí, Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles têm a mesma experiência que os apóstolos tiveram lá no Pentecoste, começam a falar línguas estrangeiras e ali profetizaram. Missão em Éfeso. Paulo, ele tem o seu período maior nessa viagem na cidade de Éfeso. É uma cidade muito importante da época, uma população muito grande, e era uma cidade estratégica para outras cidades ali da Ásia. Inclusive, alguns acreditam que durante esse período que Paulo esteve ali em Éfeso, foram fundadas as igrejas que são narradas ali no Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram aí na cidade de Éfeso. Paulo fica ali em Éfeso por cerca de 3 anos.
E ali ele começa a ensinar na sinagoga, como sempre Paulo vai para a sinagoga. E ali ele fica durante 3 meses de uma forma até calma. Ali ele começa a pregar o evangelho, discutir com os irmãos, sempre mostrando nas escrituras a respeito de Jesus. Mas, como sempre, depois de um certo tempo, ele encontra oposição. E diante disso, ele sai então da sinagoga e ali ele estabelece um novo ponto de pregação, um novo ponto de estudo na escola de um homem chamado Tirano. E durante o período em que ele está ali, ele fica ensinando a respeito das escrituras, falando sobre Jesus, o Messias que havia de vir. E então, durante 2 anos, ele fica ali ensinando nesse lugar. Não sabemos se esse tirano era alguém que realmente era temente a Deus, mas provavelmente alguém que aceitou, um gentio que ouviu o evangelho. Então Deus fez muitos milagres, porque muitos e muitos estavam se convertendo ali durante esse período que Paulo estava ali com seus discípulos. Deus estava fazendo tantos milagres através de Paulo e dos discípulos, que a palavra diz que o avental, os aventais e os lenços que Paulo usava eram levados para pessoas que estavam enfermas e essas pessoas eram curadas. Pessoas que estavam endemoniadas e os demônios saíam. E eles ficavam impactados com todo o poder que eles estavam vendo ali saindo de Paulo, na verdade, do Espírito Santo que estava em Paulo. Então, aconteceu um fato inusitado. 7 jovens, que eram judeus, filhos de um chefe dos sacerdotes lá, eles tinham o costume de expulsar demônios, não sei como, mas eles tinham esse costume. E, de repente, eles resolvem usar o mesmo nome que Paulo estava usando, Jesus Cristo. E eles vão e começam a querer expulsar em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E o demônio, quando ouviu isso, disse: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E partiu para cima deles com tamanha violência que eles tiveram que fugir, espancados e sem roupa. E aquilo se divulgou onde Paulo estava, se divulgou de tamanha forma que as pessoas começaram a buscar mais para saber de quem era esse homem. E a partir dali ouviam o evangelho e muitos se convertiam. Muitos vinham publicamente se arrependendo dos seus maus feitos. E outros que eram envolvidos em ocultismo, eles vinham e traziam seus livros e queimavam em praça pública. Livros caros que a palavra de Deus diz que juntos pesavam cerca de 50 mil dinários, ou seja, o valor daqueles livros. 50 mil dinários. 50 mil dinários é muito dinheiro. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador. Então, vocês têm uma ideia do que estava acontecendo, né? O reboliço que estava acontecendo na cidade, o poder do Espírito Santo de tamanha forma, convencendo aqueles homens da verdade do Evangelho. Mas, como sempre, mexeu com dinheiro, mexeu com alguém que usava o dinheiro, que se aproveitava daquelas pessoas, que se aproveitava da idolatria. Aquela cidade era uma cidade também conhecida por conta do templo de Diana. Era um templo suntuoso, de tal forma que esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era considerado imponente. E havia ali um homem chamado Demétrio, e esse homem era o Orívis. Ele vivia de vender miniaturas de prata do templo. E de outras, provavelmente outros artefatos que ele fazia e que vivia da idolatria. E quando ele viu o que estava acontecendo, ele estava perdendo dinheiro, porque muitos não queriam mais comprar, muitos se convertendo. Então ele se reúne com outros trabalhadores da mesma categoria e eles começam a dizer: olha, veja o que está acontecendo, esses homens estão tirando o nosso lucro, estão dizendo que não existe Deus feito por mãos humanas. E tem mais, a nossa própria deusa Diana corre o risco de não ser mais considerada deusa. E aí começou a insuflar aquela multidão. E eles ficaram de tal forma insuflados que causou um tumulto enorme. E eles pegaram então, foram atrás dos discípulos, só encontraram Gaio e Aristarco. E arrastaram Gaio e Aristarco para
o local onde eles se reuniam para o teatro. E quando chegaram lá, era tamanha a confusão que tinha gente que não sabia nem por que estava ali, é o que diz as escrituras. Mas eles gritavam e não deixavam ninguém falar, e cada um que ia se levantar para falar, eles gritavam: grande é a Diana dos Éfesos, grande é a Diana dos Éfesos. E ali houve um tumulto tamanho que levou horas. Paulo intentou ir para tentar defender os discípulos e a si mesmo. Mas alguns irmãos disseram: não vá. Mandaram carta: não vá, porque vai ser pior. E aí Paulo teve que recuar. E ali, quando chegou, só acabou com o tumulto. Quando o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão. E ele disse: olha, vocês sabem que aqui é o lugar reconhecido por ser onde a deusa Diana é adorada, onde tem o templo da Diana. Ninguém falou mal contra o templo. Esses homens não fizeram nada contra o templo. Ora, se Dionísio e seus amigos quiserem fazer alguma coisa, eles têm o tribunal, que vão lá e entregue, abra seu processo. E ali ele dispersou a multidão. E então os discípulos puderam voltar. Paulo, então, quando viu toda essa confusão, Paulo se reuniu com os discípulos, fortaleceu eles, animou eles, e aí saiu da cidade de Éfeso e foi para a Macedônia. E na Macedônia ele viajou encorajando os irmãos com muitas palavras, ou seja, fortalecia a fé daqueles irmãos na Macedônia, lá em Filipos. Depois ele foi para a Grécia. Na Grécia, ele ficou ali por cerca de 3 meses, também fortalecendo os irmãos. E quando estava prestes a rumar para a Síria, ele soube que havia um complô, uma conspiração dos judeus querendo matá-lo. Então, o que foi que Paulo fez? Ele recuou, ele voltou, ele disse: não posso ir aqui agora. E ele recuou, voltou para voltar pela Macedônia. Mais uma vez, Paulo teve que recuar. Ali estava com Paulo Sópatro de Bereia, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia, que estava acompanhando Paulo. E é interessante também a gente notar, quando você vai para o texto de Atos, em que o próprio Lucas também se insere nesta. A partir daí, ele começa a narrar também na primeira pessoa do plural. Então, provavelmente, Lucas começa a acompanhar Paulo também. E é interessante a gente perceber que cada um desses homens, eles eram de cidades que Paulo já tinha plantado igrejas. Então, Paulo não pregava só o evangelho, ele também fazia discípulos. E esses homens eram discípulos de Paulo. E discípulos de Cristo, claro, mais importante. Paulo, então, vai para Troade. E quando chega em Troade, Paulo, então, fica ali durante 7 dias. Paulo tinha vindo, né, da outra cidade, e na outra cidade ele tinha, inclusive, participado até da Páscoa. E quando ele chega em Troade, ele passa ali cerca de 7 dias. E como ele ia embora no dia seguinte, ele reúne os discípulos e os irmãos dali, e ali eles resolvem fazer a ceia do Senhor. E há um prédio onde tinha, ali a palavra de Deus diz que era o 3º andar, e eles estavam todos reunidos ali. E como Paulo ia embora no dia seguinte, e Paulo, com certeza, ele tinha nessa viagem um tom de despedida. Então Paulo fica durante muito tempo ali pregando aos irmãos, até entra pela noite adentro. E de certa forma fica cansativo para um jovem que está na janela. E na janela ele adormece. E quando adormece ele cai do 3º andar e morre. E os irmãos correm e Paulo desce correndo. E quando chega lá, encontra ele morto. Mas aí Paulo abraça aquele jovem, ressuscita aquele jovem e diz: não tenham medo, ele está vivo. E então voltam, continuam ao partir o pão. E Paulo continua a pregar até pela manhã. E de manhã Paulo se despede dos irmãos e eles agora com muita alegria, porque viram mais um milagre do Senhor. Paulo então ressuscita esse jovem chamado Eutico. Paulo então passa por algumas cidades e chega em Mileto. E em Mileto
ele chama os presbíteros de Éfeso. Por que ele não entra na cidade de Éfeso? Porque havia o interesse de Paulo de chegar logo em Jerusalém. Paulo queria chegar antes do Pentecoste. E ele sabia que em Éfeso os irmãos não iam deixar ele sair logo. Porque Paulo tinha passado 3 anos ali naquela cidade. Então, muitos irmãos queriam que ele continuasse ali. E alguns sabiam, né, de que Paulo provavelmente não voltaria mais em Éfeso. E ali ele disse, não vou entrar na cidade porque eu não quero ficar mais tempo ali. Então ele chama os presbíteros para encontrar com ele ali em Mileto. E quando os presbíteros chegam, ele começa a dar orientações, a falar algumas coisas importantes para esses presbíteros. Uma das coisas que ele fala, ele cita sobre o seu exemplo, sobre o trabalho que ele desenvolveu ali no meio dos Efésios. Então ele começa a falar tudo o que ele fez, o empenho que ele teve e do cumprimento que ele teve da obra de Deus ali, que ele se eximia de toda e qualquer culpa na vida dos Efésios. Por quê? Porque ele tinha pregado o evangelho para eles. Então eles agora eram responsáveis por todo a palavra que eles receberam, que eles deveriam continuar firmes e que Paulo tinha feito tudo o que era possível para ajudá-los nessa caminhada. Paulo também avisa a eles, né, que ele ia passar por muitas provações em Jerusalém, que ele estava indo para Jerusalém, mas sabia que ele ia encontrar prisões, que ele ia encontrar açoites, e que o tempo todo, em várias cidades por onde ele passou, o Espírito Santo avisava a ele que ele ia passar por tudo isso em Jerusalém. E que provavelmente, né, e Paulo na Escritura diz que eu não verei mais o rosto de vocês. Isso trouxe muita tristeza ao coração dos irmãos que estavam ouvindo essa mensagem. Também Paulo alertou eles, olha, quando eu sair, muitos entrarão como lobos no meio do rebanho e não terão pena do rebanho. Eles investirão contra o rebanho de Cristo. Então vocês, presbíteros, tenham cuidado. Por quê? Porque até do meio de vocês levantarão homens que ensinarão falsos evangelhos, que tentarão corromper aqueles que ouviram a verdade de Cristo. Tenham cuidado do rebanho de Cristo. Então ele alerta aqueles presbíteros. Também, depois de todas essas palavras que eles ouviram, eles choram, eles se abraçam, beijam Paulo, e é uma cena tão comovente que a gente consegue imaginar, porque a palavra diz que o que mais causou tristeza ao coração deles era saber que nunca mais veria o rosto de Paulo. E assim Paulo continua a sua viagem até a Jerusalém, que esse era o fim da sua viagem. Paulo, então, e seus companheiros passam por algumas cidades, a cidade de Cós, Rhodes e Pátara, e embarcam em outro navio. E nesse navio os leva até Tiro. Em Tiro, onde o navio vai descarregar, eles ficam durante um período ali de 7 dias com alguns irmãos. Nessa cidade, alguns irmãos também tentam dizer, olha, Paulo, não vá, porque eles ficam sabendo o que vai acontecer com Paulo em Jerusalém, mas Paulo permanece firme, ele quer ir a Jerusalém. Então, depois ele vai e viaja para outra cidade, chega ali em Ptolemaida e passa um dia ali com os irmãos. De lá ele vai para Cesareia, e em Cesareia ele fica algum tempo ali e encontra Filipe. Em Filipe era o mesmo dos 7 diáconos, aquele mesmo que também pregou o evangelho ao eunuco. Filipe tinha 4 filhas que eram profetisas, e ali ele fica um tempo ali com Filipe. E nesse tempo, ele recebe também, a cidade ali, recebe a visita de um profeta, que ele vinha da Judéia, ali de Jerusalém, e esse profeta chamado Ágapo, que já tinha sido citado ali no texto de Atos 11, de 27 a 28, quando ele anuncia a fome que teria, ele profetiza. E ele então, quando vê Paulo, ele pede o cinto de Paulo, e ele amarra suas próprias mãos e pés, e diz, olha, o dono desse cinto é o que vai acontecer com ele lá em Jerusalém. Ele será preso
amarrado seus pés e mãos e será entregue aos gentios. E quando os irmãos e os discípulos que estavam com Paulo ouvem isso, eles começam a chorar. Choram e clamam e pedem: Paulo, por favor, não vá. Mas Paulo dá uma resposta que toca o nosso coração. Paulo diz: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão quebrando o meu coração. Desse jeito vocês deixam meu coração partido. Porque eu não só estou disposto a ser amarrado em Jerusalém, como também a morrer em Jerusalém por amor a Cristo. E então Paulo se mantém firme nesse propósito de anunciar o evangelho, seja a que preço for. Ele sabia que Deus o havia dito, que era preciso que ele passasse por isso. Não era hora de recuar. Alguns lugares Paulo pôde fugir, porque havia uma ação e orientação do Espírito Santo, mas a orientação do Espírito Santo agora para Paulo é que ele deveria passar por Jerusalém, até chegar a Roma, onde havia um interesse já de Paulo. Durante essa viagem ele cita que havia um interesse dele de ir para Roma, e ele vai para Roma, mas não agora como um homem livre, como um preso, um prisioneiro, como ele mesmo dizia, um prisioneiro do Senhor. E ele então vai firme nesse propósito. E realmente, irmãos, aqui termina a viagem de Paulo. Termina chegando em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele ainda consegue entrar em contato com Tiago, com os presbíteros, e ali eles se alegram muito com todas as novidades que Paulo fala, com todas as ações de Deus durante essa viagem. Se alegram muito, mas Paulo fica sabendo que ele está sendo acusado pelos judeus de estar contra as leis dos judeus, de estar incentivando ações contra os judeus. E Paulo até tenta, de alguma forma, mostrar a eles, tentando cumprir voto, mostrando que ele não é essa pessoa. Mas nada disso fez com que eles mudassem de ideia. E Paulo, então, realmente será preso. Será encaminhado para Cesareia. Em Cesareia, Paulo passará cerca de 2 anos. E depois será encaminhado para Roma. E por aí segue essa outra viagem de Paulo, não mais agora como livre, mas como preso, um prisioneiro. E essa aí vai ser outra aula, quem sabe um dia nós vamos estudar. Mas se você tiver oportunidade, busque estudar, porque é muito importante a gente saber a firmeza que Paulo continuou tendo na pregação do evangelho, que ele não teve a sua vida por preciosa, mas continuou pregando o evangelho. E algumas lições que nós podemos aprender para a nossa igreja hoje, com toda essa lição que vimos hoje da viagem de Paulo. A primeira aplicação é que é importante acompanharmos aqueles que vão sendo salvos. Paulo, nessa terceira viagem, um dos objetivos maiores de Paulo foi exatamente confirmar os irmãos que tinham sido salvos, aqueles que tinham ouvido a palavra. Paulo tinha interesse de discipular esses irmãos. Então, a igreja de Cristo ela tem que dar prioridade também, não só a pregar o evangelho, mas cuidar daqueles que são convertidos. A nossa igreja Batista Metropolitana, durante o ano passado, recebemos centenas de pessoas através do batismo. Hoje temos um ministério de discipulado que é muito importante e é preciso que mais pessoas comecem a trabalhar nesse ministério, porque é necessário que aqueles que chegam sejam discipulados. Paulo entendia isso. E nessa terceira viagem, ele fez todo esse trabalho de discipulado com esses irmãos. Também é importante compreendermos que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Por mais, irmãos, que às vezes algumas coisas aconteçam que tentem nos desanimar, mas a gente tem que entender que todo trabalho que a gente faz no Senhor, uma hora vai frutificar. Porque aonde a palavra de Deus chega, aonde o Espírito atua, sempre haverá fruto. Então, nós podemos não sermos aqueles que vamos colher. Estamos semeando. Outro regará e outro colherá. Mas a gente sabe que nunca o nosso trabalho será vão. E Paulo entendeu isso. Ele sabia que todo o seu trabalho não era vão no Senhor. Também é importante sabermos que a algum momento na vida precisamos recuar.
Paulo, durante essa viagem, ele teve que recuar por 2 momentos importantes, quando ali naquela multidão lá, eh, diante dos adoradores da deusa Diana, ele sabia que não era a hora dele ir, porque se ele fosse, ele poderia ser maltratado. No entanto, ele precisou recuar. Assim também nós muitas vezes temos que recuar diante de alguma situação, quando o Espírito Santo de Deus nos dá orientação. Ainda não é hora, você tem que recuar. Então, Paulo nos ensina também estratégias que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na pregação do Evangelho. É importante continuarmos com o mesmo objetivo de não desistirmos diante das dificuldades. Paulo sabia todas as dificuldades que o aguardavam lá em Jerusalém, além daquelas que ele já tinha passado. Paulo tinha passado por muitos problemas, por muitas perseguições. Mas o que o aguardava era pior ainda de todas as coisas que ele já tinha passado. Mas nada disso fez com que ele desistisse. Quando ele falou, né, para os irmãos que queriam dissuadi-lo de ir a Jerusalém, ele disse: olha, eu estou pronto até para morrer pelo Evangelho, se for preciso. Então, eu vou. Então, muitas vezes, nós passamos por lutas, por dificuldades, não devemos deixar que essas dificuldades nos impeçam de continuar o trabalho, de continuar servindo ao Senhor, de continuar vivendo uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. E para concluir, eu quero deixar com os irmãos o texto de Atos 20 e 24, que Paulo, quando dá a sua orientação ali aos presbíteros, quando ele diz o que aguarda a ele lá em Jerusalém, e que isso deixa os irmãos muito tristes, ele então diz a eles o seguinte: olha, mas não se preocupem, porque em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não se importava com a sua própria vida, porque para ele a prioridade era cumprir o propósito para o qual ele tinha vindo a essa terra. Nós temos todos um propósito. Precisamos saber de Deus qual é o propósito para as nossas vidas. E cumprir com alegria, sabendo que isso é que importa. A prioridade não é vivermos bem. A prioridade é cumprirmos bem aquilo que o Senhor nos determinou, a nossa carreira, o nosso ministério, aquilo que recebemos do Senhor e dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor então nos ajude a cada dia vivermos esse propósito, de anunciarmos a palavra do Senhor, de vivermos o Evangelho do Senhor, de estarmos imbuídos cada dia, de cumprir o propósito que o Senhor determinou e vivermos com alegria, irmãos, sabendo que o Senhor um dia nos recompensará. Das suas mãos receberemos o vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está ali oferecido. Então, que o Senhor nos ajude a viver esse propósito. No próximo domingo, vamos continuar agora as principais igrejas formadas por Paulo. Nós vimos que Paulo fundou muitas igrejas, estabeleceu muitas igrejas durante essas 3 viagens que ele fez. Então, nós vamos ver com detalhes algumas dessas igrejas que foram formadas, saber como elas foram formadas e qual era a característica de cada uma dessas igrejas. Aqui embaixo, quero dizer que você observe, você vai ver um QR Code, e nesse QR Code você vai poder acessar uma sala interativa. Nessa sala você vai poder entrar em contato com o professor, tirar suas dúvidas, dar sua colaboração, e ali você vai tirar muitas dúvidas que você não pôde tirar comigo. Mas quero também lembrar
que nós temos aulas presenciais todos os domingos. Procure saber na igreja qual o horário, quais as salas que estão funcionando. Lá você vai ter muito mais tempo. Lá você vai poder aprender muito mais coisas que aqui, com o nosso tempo, a gente não teve oportunidade de falar. Então, compareça conosco ali na escola bíblica, estude a palavra do Senhor, para que você possa crescer na fé de Cristo. E assim que Deus nos abençoe. E querendo Ele, nas próximas lições estaremos aqui.